Boa noite! Boa noite, boa noite. Vamos entrando aí. Legal. Povo chegando. Boa noite. Boa noite. Tô revendo um livro bom aqui, não sei se já ouviram falar. Muito legal. Boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos chegando, que é a casa de vocês. Vamos chegando aqui. Cara, eu não sei se já tiveram essa experiência, mas ler o próprio livro de vez em quando é curioso, cara. Você vê e fala, nossa, que legal, que coisa que eu falei diferente aqui. É uma sensação interessantíssima, mas legal. Vamos chegando, vamos chegando. Legal. Boa noite, boa noite, boa noite. Juliana, Carolina. Quem chegou ali, que mais? Vai passando os nomes, às vezes eu não vejo. Mas que bom que vocês estão chegando, estão de volta mais uma vez, mais uma live. Não sei de onde vocês estão, mas aqui tá friozinho pra caramba, aqui em São Paulo. Ó, dá pra ver, né? Tá um friozinho, né? Tá frio aí onde vocês estão? Vai me contando aí, tá muito frio por aí? Fiquei sabendo que Goiânia hoje amanheceu, acho que com 12 graus. Eu falei, Goiânia com 12 graus, a população entra em extinção, né? Juscelie, tudo bem? Ana Paula. Frio, né, Juscelie? Tô sabendo que aí vocês estão entrando em Nárnia. Fiquei sabendo que aí virou Nárnia. Ah, Camila, legal. E agora, Camila? Legal. Nós falamos agora há pouco, né, Camila? Muito bom, muito bom. É isso aí. Se alguém quiser ainda chamar mais alguém, né? Sabe que é só clicar ali no aviãozinho para chamar alguém para participar. E tá todo mundo com frio, uma friaca total aí, né? Então, é isso aí mesmo. Hoje tá de doer, viu? Aí eu tiro a blusa, aí ponho a blusa e fico o tempo inteiro assim. E olha dentro de casa, hein? Mas tá complicado hoje. Legal. Então, que bom que estamos aqui mais uma vez para essa live de hoje aqui. E a anterior, hein? Me fala como é que foi a última. Muitos números. Conseguiram fazer algumas continhas. Aliás, eu estou sempre passando aqui um desafio, né? Consegui, né, Frederico? Falou da população de Goiânia que se extinguiu, é isso mesmo. Eu estou sempre passando um desafio, e eu passei esse desafio de você começar a tentar identificar os seus lucros de alguns procedimentos, né? Esse foi meu desafio para vocês aí da semana passada, que a gente falou sobre preço, sobre cálculo, sobre números, né? E aí, como é que foi isso para vocês? Conseguiram fazer? Muito difícil? Deram os primeiros passos? Não estão fazendo ainda? Então, como é que tá? Estão fazendo? É, aquela live foi diferente. Aliás, para quem está no nosso grupo do Telegram, né, estou sempre falando disso, né, nosso grupo do Telegram que chama Consultório Empresa, para variar, né? Lá eu estou colocando um material, um PDF, um material de apoio. E eu coloquei lá, então, um material sobre esses custos, né, a fórmula, para ficar mais fácil de entender. Então, se você quiser, se não viu, reveja, está lá no meu feed aqui. Você pode rever a aula, né, pode dar uma revisada lá nela para ver como que ela, que era mesmo, né, para lembrar. E tem lá o material, o PDF, que são os slides de apoio, né, que eu não uso aqui para vocês, porque eu não estou usando slide, mas é legal porque quando você vê aquelas imagens, você lembra do que eu estou falando aqui, ou se quiser rever, e aí você tem talvez uma clareza melhor. Tá? Então entra no grupo do nosso Telegram. Plínio, como é que eu entro? Bom, se você quiser, você entra na minha biografia aqui do próprio perfil do Instagram, entra lá e tem lá os meus contatos, né? Tem lá o link. Entra naquele link, ele vai abrir uma janela cheia de contatos ali. Um deles é o grupo do Telegram chamado Consultório Empresa. Tem um outro grupo do Telegram também, que é um canal, que é onde eu coloco material, dicas e vídeos, enfim, coisas para você conduzir melhor o seu consultório nessa época de crise, para você lidar melhor com isso e se preparar para a saída. Então esse tipo de material eu estou colocando mais lá, tá? Quando tem algo relevante mesmo eu coloco lá. Então você pode entrar nos dois grupos com o maior prazer, tá bom? Então fica lá esse convite também mais uma vez. Que mais então que eu tenho aqui para falar? Eu anotei aqui uns lembretinhos antes da gente começar. Legal aí. Quem que está falando? Acho que é a Renata. Comecei a ver a minha clínica como empresa através de você, eterna gratidão. Eu que agradeço aí pela confiança, cara. Muito, muito obrigado aí. Tá? Então, no meu lembretinho aqui, eu tô falando daquela caneca, né, que todo mundo estava me perguntando, e essa caneca e tal, enfim, né? Então, eu lancei no finalzinho da live passada, eu falei, olha, quem quiser caneca, eu vou fazer um sorteio. Então, não sei se você já está participando, mas está valendo ainda, vai ser sorteado só na outra semana, no dia 29, eu acho que vai cair, né? Não, 29 não, 30, enfim, esqueci agora que dia vai cair.
E aí, então qual que é a ideia? Que todo mundo possa participar. E para você participar, o que você vai fazer então? Você vai entrar no perfil, entra lá no meu feed, acha lá essa imagem que eu estou segurando a caneca lá e tal, e ali está explicando quais são as regras do sorteio, o que você tem que fazer, preenche lá as coisas, comenta, faz o que tem que fazer, e aí tá valendo, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? É isso aí. O sorteio quando que é mesmo? Depois de amanhã. O sorteio, tô falando quando que vai ser o sorteio? Depois de amanhã, dia 28. Depois de amanhã já é o sorteio. Então ainda dá tempo, vai lá e faz. Que mais? Do Telegram já falei. Do podcast também já falei. Podcast, enfim. Podcast, para quem não sabe, deixa eu fazer aqui o comentário a respeito do podcast. Podcast é uma série em áudio, né? É como se fosse um programa de rádio, para quem não está acostumado ainda. Eu sei que algumas pessoas não sabem que é esse negócio de podcast, né? Embora para alguns é muito comum, para outros ainda não conhecem. Então, é como se fosse, eu faço essa explicação, como se fosse um programa de rádio, né? Que é, no nosso caso, no meu caso aqui, o programa se chama Consultório Empresa, é o podcast, e é um programa semanal, tá? Então, se você tem Spotify, SoundCloud, Deezer, ou mesmo na plataforma de podcasts do iPhone, que você tem acesso também, você pode entrar lá, segue, né, coloca lá seguir, e aí você começa a receber a notificação sempre, toda vez que tiver um episódio novo. Né? Tem muita coisa, porque eu estou na terceira temporada, ou seja, está em todos os áudios e os programas de 2018, 2019, estamos em 2020 com conteúdo. Então tem bastante coisa lá. Tem muitas horas de gestão. Então, muita coisa do que eu estou falando aqui, você vai ter assuntos complementares nesses episódios do podcast. Inclusive, eu tenho indicado alguns podcasts complementares aqui para vocês com relação a isso. Hoje eu vou indicar mais um episódio desses que eu sei que vai ajudar muito você a entender ou complementar o que eu vou falar aqui para vocês hoje, porque o nosso assunto hoje é um dos meus assuntos prediletos, negociação e vendas. Vamos lá? Preparados? Caderno, papelzinho na mão, canetinha, prontos aí para a gente conversar? Prontos? Vamos lá então. Estou vendo os joinhas de pronto aí. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre negociação e vendas. Para a gente falar desse assunto, a primeira coisa que eu quero comentar, que eu quero falar com vocês, que eu preciso alinhar, é o seguinte. Eu digo profissionais da saúde em geral. Nós temos o viés da mentalidade, o viés do mindset, do modelo mental, da mentalidade os nossos programas mentais, né? Eles agem muito o nosso normal, o nosso natural, o nosso programa natural é que a gente trabalhe muito na linha de fazer o máximo que eu posso, o melhor do que eu posso no atendimento clínico. Como se ser apenas um bom profissional bastasse sem ter uma visão empresarial. E a gente está cansado de falar que ser um bom pizzaiolo não faz de mim um bom dono de pizzaria, ser um bom cozinheiro não faz de mim um bom dono de restaurante, assim como ser um bom dentista, ser um bom médico não faz de mim um bom dono de clínica. São habilidades diferentes, certo? A gente tem falado disso. Então eu quero começar por aqui, para a gente saber que o profissional, no caso aqui, como eu estou falando do marketing para dentistas, eu vou usar mais exemplos de marketing para dentistas, eu vou falar muito de dentista aqui, tá? Mas isso que eu vou falar, o conceito vale para qualquer profissional da saúde, ok? Como eu estou falando do livro Marketing para Dentistas, eu vou focar mais neste exemplo, mas entenda que isso vale para todas as áreas. O profissional, ele tem vários papéis, eu quero começar com esse raciocínio, ele tem vários papéis. Um dos papéis que você vai exercer no seu consultório é o seu papel de mão de obra. O que é o papel de mão de obra? É quando você está ali atendendo o paciente de uma forma direta, você está executando aquilo que você estuda a vida inteira para fazer. Né? O que você já sabe que é isso que tem que se dedicar. O que a gente sempre conversa é para você ver o lado complementar, que a gente já vai relembrar aqui. Então, o primeiro lado, que é o lado mão de obra, vamos pensar comigo aqui. Quais são as habilidades que você precisa? No caso central, quando eu vou mais no núcleo da questão, dessa discussão, a questão mais importante que você precisa mesmo aqui é você ter, que eu chamo de as duas habilidades centrais da mão de obra, do dentista, a mão de obra, é mão e cabeça. O que significa isso? Cabeça é pensar clinicamente, ter um raciocínio clínico avançado. Então, quanto mais você entende da ciência, quanto mais você entende do que tem de novidade,
da fisiopatologia do problema, enfim, né? Quanto mais você entende aquilo, dos materiais e por aí vai, melhor o seu raciocínio clínico, tá? Para o caso. Agora, junto com isso, também tem a habilidade de mão. Ou seja, não basta eu saber na teoria e ter um raciocínio um clínico muito bom, eu preciso conseguir executar aquilo com maestria. Então, o bom profissional, se a gente pode resumir, a gente vai dizer que o bom profissional, o bom dentista, o bom cirurgião, né, o médico, enfim, precisa dessas duas grandes habilidades. Eu estou resumindo aqui, repetindo que isso vale para qualquer outro tipo de profissão, especialidade da área da saúde, né, em maior ou menor grau, com a mão, aí você vai entender. Então tá. Só que essas habilidades de pensar clinicamente, essas habilidades de ser um bom, de ter uma mão precisa, ser um artista, né? Isso não te faz um bom empresário. Ponto. Simples assim, cara. Isso não te faz um bom empresário, né? Não é porque eu faço bem feito um pão que a minha padaria vai dar certo. Você sabe do que eu estou falando. Então, esse é um dos papéis só. É só o papel mão de obra. Mas o profissional exerce outros papéis. E vamos falar desse que eu já estou mencionando, que é o papel empresário. No papel empresário, eu já tenho que ter outras habilidades, porque o meu papel de empresário me faz ter que pensar em o que é ser empresário, né? Coordenar recursos para conseguir atingir objetivos específicos, para fazer que o meu negócio dê lucro. Ponto. Né? Um empresário, um empreendedor é aquela pessoa que vai coordenar e aglutinar recursos, condições, e vai viabilizar, né, pessoas, tempo, material, etc., para que aquilo aconteça, que aquele objetivo final aconteça, que pessoas sejam alcançadas e melhoradas suas vidas de alguma forma, seja com o trabalho, o produto que eu faça, e eu consiga, através disso tudo, fazer com que várias pessoas e famílias sejam sustentadas, inclusive a minha. Então, assim, eu vou gerar lucro para mim e gero emprego para pessoas. Então, essa é a ideia do que é um empreendimento, né, na minha visão. Mas quais habilidades eu preciso para ser um bom empreendedor? É mão e cabeça? Né? É cabeça clínica, raciocínio clínico? Não. Né? Então, a gente já entendeu isso. Então, as habilidades do empreendedor, eu vou resumir aqui. As habilidades do empreendedor seriam, por exemplo, visão. A capacidade de ver no longo prazo, de enxergar no longo prazo. Né? A capacidade de liderança, e liderança é influência, de levar a equipe, engajar a equipe na direção desta visão, de fazer com que todo mundo te ajude numa visão que eles também compartilham, que eles também gostam, eles também querem. E não porque você mandou fazer alguma coisa, mas porque as pessoas entenderam a brincadeira e querem participar disso. Né? Networking, que é a capacidade de criar relacionamentos laterais, de fazer parcerias, de construir relacionamentos para que portas se abram, para que pessoas te conheçam. Né? E tem uma longa história só para falar de networking. Capacidade de organização, né? E habilidade de decisão, que eu chamo de coragem para assumir risco. Né? E aí só isso também valeria uma conversa maravilhosa, que seriam assuntos. Falar de liderança é outro assunto que eu gosto muito, daria pra gente conversar bastante e quem sabe a gente ainda faz uma live só falando disso aqui. Beleza? Então, essas são habilidades que não... Você percebe que é muito diferente? Se eu quero ser empresário, eu tenho que começar a enxergar, pensar no longo prazo, eu tenho que entender como é que eu aglutino esses recursos, como é que eu me torno um bom líder para influenciar a minha equipe, engajar a minha equipe, como é que eu me organizo e tudo isso que eu estou falando aqui, como é que eu aprendo a tomar decisões. A gente trabalha muito isso nas nossas mentorias, para mostrar para as pessoas, para as pessoas que estão com a gente, como é que é esse negócio na prática de tomada de decisão, como é que funciona a tomada de decisão. Esse é um assunto que precisa não só aprender na teoria, a gente tem que começar a fazer. Então é isso que a gente trabalha muito nas nossas mentorias também. Muito bem, então falei do papel mão de obra não, mão. Então o papel mão de obra e o nosso outro papel que você também exerce sendo um dono de consultório, sendo um dentista. Grande Marcos, beleza, cara? Vamos ver você aqui, Marcinha também, show de bola. Então, além do papel mão de obra, eu falei do papel empresário, mas tem mais, tem um papel que a gente exerce também, que é um papel que a gente precisa ter na clínica, que é o papel do investidor, que você pode ter feito ou não. O que é o investidor? É aquela pessoa que tem o recurso, que tem o dinheiro, que tem o capital, e ela vai investir num negócio. Quando eu tenho um dinheiro, eu posso pensar assim, deixo no banco rendendo para mim, né, e fico vivendo de juros, ou vou abrir um negócio. Se eu vou pegar esse capital e colocar em um negócio, é porque esse negócio tem que me render bem mais do que ele estaria sem fazer nada, sem correr grandes riscos num tipo de investimento mais seguro, certo? Tá, então isso é a base
do capitalismo, ou seja, de pegar um capital e colocar ele para rodar, para gerar empregos, para gerar coisas. Tem um certo risco? Tem, mas eu tenho que ser remunerado por esse risco que eu corro, certo? Isso é o lucro do negócio e a gente acho que consegue entender isso facilmente. Então, o investidor, quando ele vai fazer esse aporte, que habilidades um investidor tem que ter? Ele tem que ter capacidade de análise crítica, ele tem que ter coragem, ele tem que ter equilíbrio emocional, ele tem que ter organização e por aí vai. Então você percebe, eu estou mais uma vez falando que são habilidades diferentes daquela habilidade clínica que é da mão de obra. Mais uma vez eu estou deixando bem claro como os papéis são diferentes e esse é o nosso erro que a gente fala aqui desde a live 1 desta série, o quanto a gente tem o viés de pensar muito só como aquele cara que senta no mocho e atende paciente e não consegue enxergar os outros papéis que requerem de mim, de vocês, requer do dentista, habilidades completamente diferentes, ok? Estou mostrando isso para você de uma forma direta agora, assim, para a gente entrar no assunto de hoje, que é vendas. E aí vem o papel, finalmente. Então a gente falou de todos esses papéis, e o último papel que eu quero mencionar aqui, que daria para ter outros, seria o papel vendedor. Se você tem um consultório, você, além de ser o executor, mão de obra, além de ser o empresário, que é o dono que tem que fazer aquele negócio dar lucro, além de ser o investidor, que é a pessoa que colocou dinheiro, que precisa ser remunerado por este investimento, você também é vendedor. Porque você que tem que ter a habilidade de atrair clientes e tem que ter a habilidade de converter esses clientes, ou seja, de fechar os orçamentos efetivamente. Certo? Não tem jeito, a gente não tem opção. Como é que você vai fazer? Né? A opção seria... eu não vendo, então a opção de não ser vendedor, presta atenção, vem cá. Sabe qual a opção de não ter vendedor? É você deixar o convênio vender para você. Você entende? Deixar o convênio vender para você significa o seguinte, eu assumo que eu não sei vender, então eu tenho que implorar para alguém me arrumar paciente. E essa pessoa é como se ela me tivesse mandando um paciente cobrando uma comissão gigantesca. Como se fosse isso, comissão que é maior do que o valor em si. Entende? É mais ou menos isso que seria uma relação com o convênio. Então, como é que eu faço com o convênio? Simples. Aprenda a pensar empresarialmente, entenda que existe esse papel de venda e comece a desenvolver ele. E quando eu falo em venda, muita gente, mas muita gente ainda tem dificuldade com esse termo. Eu gosto de usar o termo venda mesmo de propósito. A pessoa fala assim, cara, eu tô com dor de dente, uma dor muito forte. Ela vai procurar um dentista. Aí ela procura o dentista, ele olha e fala, é canal. O cara, putz, é canal, meu Deus do céu, vai arrancar meu fígado, o cara já tem medo. Enfim. Aí, é canal? E doutor, o senhor faz canal? Faço. E quanto custa o canal? Custa tanto, mas o senhor consegue parcelar para mim em 3 vezes? Porque sabe, eu tô meio apertado, eu consigo, tá? Vamos fazer em 4 aqui, deu certo, deu, pronto. Como é que chama isso? Chama venda, for God's sake. Então vamos parar de frescura, né? Então a gente tem medo às vezes de falar em lucro, a gente tem medo de falar em venda, mas é porque a gente está acostumado a ver coisas erradas, pessoas falando bobagem, a gente vê gente mal intencionada, mas uma empresa foi feita para dar lucro, né? O lucro é o que nos sustenta, é o que sustenta dignamente o seu dono, né? Você vai viver, pagar a faculdade, a escola dos seus filhos, os seus jantares, através disso. Simples, né? Então você precisa do lucro. E vender é o processo que faz você aproveitar as oportunidades das pessoas que te procuram. Why? Certo? Então a gente tem que aprender que vender é natural e eu preciso aprender a vender de uma forma ética, obviamente. Eu sou contra essas coisas de ficar usando 1000 artimanhas. Eu acho que existem modelos que a gente mais do que provou que já funciona. E nesses modelos que eu estou falando que eu já mais do que cansei de provar que funciona, inclusive cientificamente, já apresentei projetos em congressos científicos. E esse método que eu criei chamado SOMAR, uma vez a gente numa premiação, eu tirei o 3º lugar nos painéis apresentados nesse congresso, mostrando cientificamente o que é o projeto e como é que ele pode funcionar, como é que ele efetivamente trouxe resultado nas clínicas que a gente monitorou, que a gente colocou números antes e depois de usar esse método, ok? Então ele é absolutamente comprovado. Desde que se implante, né? Porque senão fala assim, olha, toma esse remédio aqui, esse remédio é muito bom, ele funciona. Aí você compra ele e guarda, fala, não funcionou. Então, desde que se tome o remédio, né? Então, assim, o método funciona desde que você implante. Eu quero passar para vocês, então, esse método se chama SOMAR. A Renata falou, vender é uma jornada, é isso mesmo, é um processo, tá? Então, esse método que eu criei se chama SOMAR, que é um acrônimo que ele junta vários termos, várias etapas.
Então, S-O-M-A-R, tá? Então é S de sondar, eu já vou explicar um por um. O de oferecer, M de modelar, A de acordar e R de realizar. Este processo chamado somar, que eu desenvolvi, comecei a desenvolver isso acho que em 94 ou 95, se eu não estou enganado. E aí ele foi sendo desenvolvido. E ele não, eu diria que ele é um processo, como eu falei, cientificamente já provado, a gente já demonstrou isso, mas ele fica em constante mutação e aperfeiçoamento. Por exemplo, quem fez esse curso com a gente, um curso Somar, que a gente tem um curso presencial de 3 dias, há 10 anos atrás, o curso hoje está completamente diferente. Ou seja, a gente vai aperfeiçoando algumas coisas. Mas o que ele mantém? A sequência, que é essa que eu acabei de falar. Essa sequência. As ferramentas que a gente usa, a gente vai aperfeiçoando, mas a sequência é o que eu quero que você decore, que você entenda, que você mastigue isso. Se você entender essa sequência, as ferramentas que estão dentro você vai aprimorando com o tempo. Tá? Isso, tudo bem. Mas o mais importante, eu acho que na minha opinião, é você entender qual é o mecanismo somar. Se você entender o mecanismo somar, com o passar do tempo, claro, hoje seria impossível a gente esgotar todo o assunto assim, você conseguiria ir aperfeiçoando o seu próprio estilo, vamos chamar assim. Ok? Muito bem. Josafá falou, escutei o podcast desse assunto hoje. É boa, que bom, é isso aí. Esse cara faz a lição de casa antes, né? E aí vem pra cá. Josafá é legal, um dos nossos mentorados da Action aí. Que bom que você está aí. Vamos lá. Então vamos falar do somar. Vamos somar? Vamos somar? Vamos lá. O somar, um aluno uma vez falou assim para mim, nossa, professor, esse negócio é interessante, porque o somar multiplica. Tá? Gostei, isso vai virar um slogan. Não virou, mas o somar multiplica. Então vamos aprender lá, vamos aprender o que é o somar. Passo número 1, S, sondar. O que é sondar? Sondar é você entrar na cabeça de alguém. Né? O que é uma sonda? Sonda exploratória, a gente sabe que é uma sonda. Né? Sonda é aquela coisa que vai lá cutucar, não é? Que vai lá descobrir alguma coisa. Sonda vai em algum lugar, vai cutucar em algum lugar para descobrir o que está lá. Essa é a ideia do que é uma sonda. Né? Vem sondar. Né? Sondar é isso, vem descobrir, vem fuçar para descobrir. Né? Vem cutucar para descobrir. Então, sondar é isso. Sendo isso uma sonda, né? Sondar usando esse conceito, então, o que é sondar? Sondar, essa fase, a primeira fase que tem que acontecer é você, quando está diante de uma pessoa, aqui é a fase de venda mesmo, tá? O paciente está ali com você. É você ter, a primeira coisa é você saber que esta etapa é para você, como se fosse ligar um fiozinho assim com o cliente e extrair algumas informações importantes para você saber apresentar e argumentar com ele, para você saber fazer isso de uma forma natural, de uma forma ética, de uma forma bacana. Se você entende quem é a pessoa, o seu estilo de fala, o seu estilo de linguagem, o seu estilo de percepção, você consegue apresentar para ele de uma forma que ele entenda. E ninguém compra o que não entende. Anota isso. Ninguém compra o que não entende. Na área da saúde, você não entendeu qual é o processo? Cara, te dá um medo enorme. Então, se você tem um medo de um procedimento, a pessoa te explicou e você não entendeu, né, o profissional te explica, mas você, paciente, não entendeu, você vai embora. Você fica com medo, fica com receio. E aí você acaba fechando com outra pessoa que te passou segurança. Entende? Então, sondar é isso. Que habilidades, o que eu posso te falar dentro desse sondar? Vamos falar um pouquinho disso. O que eu posso falar dentro de sondar para te dar algumas dicas importantes ali? É isso aí, Gisele. Ninguém compra o que não entende. Isso aí, deixa gravado para todo mundo aí ficar com isso pensando. Então, sondar, que habilidades você precisa aprender? Que habilidades você precisa para sondar? Saber ouvir. Vai anotando aí. Saber ouvir. O bom vendedor, presta atenção, o bom vendedor não é o que fala. Isso é um vendedor do passado, aquele vendedor de carro usado que a gente vê em filme. Isso morreu, isso não funciona mais. Ninguém aguenta mais esse tipo de vendedor. Fala a verdade, quando você vai numa loja assim, tem um vendedor desse tipo, você não dá uma fugida? Você não fala assim, eu vou dar uma olhada por aí no shopping, depois eu volto. Você não faz isso? Cara, todo mundo faz porque ninguém aguenta esse tipo de vendedor chato. Né? Então isso aí, já era. Então o que você faz? O que é um bom vendedor? Qual a habilidade que precisa ter? Ouvir. Por quê? O que tem que ouvir?
Ele tem que conseguir, ouvindo e prestando atenção no que o cliente está falando. Primeiro que ouvir já faz a pessoa se interessar, né? Poxa, essa pessoa está interessada na minha história, está interessada no que eu estou falando para ele. Isso já cria conexão. Mas mais do que isso, porque você está ouvindo, interessado realmente em entender quem é a pessoa, seu estilo. Você está coletando informações. Tá? Então essa é a segunda habilidade. Então a habilidade dele, essa habilidade de ouvir, leva a segunda habilidade, que é a habilidade de coletar informações que você vai poder argumentar. Por exemplo, você vai perguntar para a pessoa assim, por que o senhor quer comprar... Vou dar um exemplo meio bobinho aqui. A pessoa foi lá comprar um terno. Aí você, vendedor do terno, vai falar assim, mas por que o senhor quer o terno? Entendeu? Não é assim, ó, o terno tem esse aqui custa... Não é assim que funciona. Você é vendedor errado, vendedor ultrapassado. O vendedor bom, você fala assim, ó, você chega na loja e fala, eu gostaria de ver um terno. Você fala assim, para que seria o terno? É para o senhor mesmo ou é para presente? Né? O senhor já usa terno normalmente? Já está acostumado? Tem uma linha, tem um corte? Como é que é? Gosta mais longo? Começa a falar com ele primeiro muito, falar no sentido de buscar informação, né? Antes de começar efetivamente a vender. Então, em outras palavras, o bom vendedor escuta para conseguir extrair informações, para entender o perfil, né? E a gente assim entra no terceiro ponto, tá vendo que um vai amarrando com o outro. A terceira habilidade, então, desse bom vendedor, você, é identificar a pessoa, ou seja, identificar quem é aquela pessoa com quem você está conversando, os seus motivos, por que ele quer fazer esse tratamento com você, por que a pessoa quer fazer o clareamento, como ela deseja ser atendida. A pessoa quer fazer um implante, como ela desejaria, rápido ou não. Ela quer alguém que conversa ou ela quer alguém que faz rápido e não fala comigo? Cara, finge que eu não estou aqui, me dá um fone de ouvido e me esquece. Cada pessoa tem um estilo. Então você está entendendo naquele momento, você está conversando com ela, extraindo informações, você está entendendo quem é essa pessoa. Você está entendendo se ela é decisora ou não. Tem gente com quem você está conversando que não decide nada. Sei lá, vou dar um exemplo mais radical. Você está conversando com um adolescente. Não adianta você ficar vendendo para o adolescente, ele não vai decidir nada. Eu radicalizei para você entender que, às vezes, a pessoa que você está conversando não decide, quem vai decidir é outra pessoa. Essa pessoa são argumentos diferentes que você vai usar para cada um deles. Faz sentido? Então, é outra habilidade que você tem que ter de identificar quem é essa pessoa. Né? Aí você vai identificar os estímulos de compra. Identificar os estímulos de compra, Plínio, mas que bicho é esse? Agora ficou difícil. O que é um estímulo de compra? É assim... quanto a pessoa quer. Vamos dar um exemplo assim mais radical? A pessoa às vezes, vou dar um exemplo assim, às vezes você precisa muito de uma coisa, então a pessoa vem fazer facetas, ele quer fazer facetas, ele quer dar uma arrumada estética mais ampla, enfim, uma harmonização, enfim, né? Então, se ele quer fazer esse tipo de coisa, pode ser que seja porque ele está arrumando um emprego que ele precisa radicalmente de uma mudança geral. Ele precisa desse make-up cirúrgico, clínico, né? Assim, ele precisa disso porque faz parte dessa nova função que ele vai atuar. Por exemplo, vamos imaginar uma modelo que vai precisar disso para alguma coisa. Então, ela precisa muito e precisa muito agora. Então, imagina o grau do estímulo de compra dessa pessoa. É completamente diferente, fala Edu, é completamente diferente daquela pessoa que fala assim, cara, eu estou bem assim, eu até gostaria de um clareamento, um negocinho, um botox, isso aqui até gostaria. Eu vim aqui perguntar para o senhor, doutor, como é que é isso? Para eu ver, para eu pensar, para eu ter uma ideia. Você entende que o estímulo de compra é completamente diferente? Então é isso que você, vendedor, é uma das coisas que você, vendedor, precisa sondar. Então, nesta conversa, o que você está tentando entender com a conversa é o grau de senso de urgência que essa pessoa tem, é o grau que eu chamo aqui de a força do estímulo de compra. O quanto ele quer aquilo, quer muito, quer pouco, quer agora, quer depois, esse tipo de coisa. Tá? Então tudo isso faz parte desse cenário de identificar o estímulo de compra. E a outra coisa é identificar expectativas. Às vezes a pessoa vem te falando, não, porque eu fui num outro e aí eu não fiquei lá. A pessoa já vem falando isso às vezes. E você está pescando essa expectativa dele. E esse profissional falou, por exemplo, que imagina que vai fazer a cirurgia do implante agora e só vai poder colocar daqui a 6 meses, que é um absurdo. Você fala, ué, mas vai ser isso mesmo comigo também, por exemplo? Vamos supor que seja o seu caso. Então, aí você já está percebendo que essa é uma pessoa que está com um senso de urgência maior e que acha um absurdo ser 6 meses. Então você já tem que começar a ajustar a expectativa dele na hora de falar, que é o próximo passo.
ok? Então, estou dando exemplos assim mais simples para você entender para a conversa de hoje qual é o primeiro passo do método sondar, do seu método de vendas. Como é que você vai vender então? Primeira coisa que você tem que fazer o que é? Recebe bem o cliente, primeira coisa, sondar, ok? Ou seja, vai entender quem é ele, seu estilo de compra. São essas habilidades que você precisa então desenvolver. Ficou claro? Muito bem, depois que você sondou, você entendeu quem é a pessoa, seu perfil, seu estímulo de compra, como que ele quer, o que ele prefere, seu desejo. Tem gente que, como eu falei, quer um negócio rapidinho, tem outro que só vai, que ele deseja um dentista que tem um tapete vermelho. E tem, né, ele passa por aquele tapete, tem 2 eunucos abanando, tem um cappuccino no final de cada sessão. Sei lá, cara, às vezes desejo é desejo, a necessidade é a mesma, o cara tá faltando 2 dentes lá, mas o desejo cada um tem o seu. Okay? Então vai ter uma série de influências que a gente já falou na outra aula, as coisas que influenciam a cabeça da pessoa para transformar a necessidade em desejo. Se tiver como, assista essa live. Eu não lembro que live foi, eu acho que foi live 4, talvez, não lembro agora. Enfim, assista lá porque ela vale a pena, acho que está no meu feed. Dá uma olhada lá. Bom, aí vamos para a segunda parte. A segunda parte agora é a letra O do somar, né? Para você, somar fica fácil você decorar. O é de oferecer. Agora chegou a hora de você começar a falar. A primeira etapa você só ouviu, tá? Então, lembra, se for possível, não esteja sentado com o paciente ali na cadeira odontológica. O paciente chegou, olá, como o senhor está? Mesa, escrivaninha, estamos aqui. A menos que você não tenha, vai paciência. Se você tiver, é aqui. Então a conversa é aqui. Pois não, vamos conversar, você quebra um gelo, bate um papo, você não vai direto no assunto, pergunta como é que está o tempo, enfim, quebra o gelo, bate um papo e aí você vai entrar na sondar, tá? Então, como é que é para entender a pessoa. Aí ele vai te explicar o que é, como é, o que dói, o que não dói, o que está incomodando, por quê, quanto tempo. Tudo que você puder perguntar, você vai perguntar ali, tá? Tem gente que vai falar assim, isso aqui está machucando há quanto tempo? Há 2 anos. Tem gente assim, não tem? Tem. Então isso vai significar para você que é uma pessoa que não toma decisão rápido. Ok? Por exemplo. E por aí vai. Tem gente que vai chegar para você, não sei o que é, que meus amigos estão falando que está muito feio, está amarelo. Ou seja, ele é muito estimulado por essas coisas bem emocionais, ou seja, pelas questões relacionais. É a sua tribo que está pressionando ele com relação àquilo. Entende? O que é sondar? É começar a prestar atenção nessas manhas. A experiência vai te dando isso. Enfim. Então, aí chegou a hora de você começar a falar. Então, esta fala que você vai ter, vai ser depois então que você sondou ele aqui conversando, levou ele para a cadeira, examinou, você está sondando ainda, certo? Examinar ainda é sondar. Examinou, pegou um monte de informação clínica, fotografou, viu tudo que precisava ser feito, beleza? Ok, agora senta de novo aqui, agora você fala, ok? Agora você fala. Então, a fase de oferecer, o que significa isso? Você vai oferecer, essa é a minha dica para você, você vai oferecer o que a pessoa precisa da forma como ela deseja. Este é o segredo, é a manha. Se eu posso dizer assim, né? Por quê? O que ela precisa efetivamente para resolver aquele problema, né? Então você vai ver assim, ela precisa repor aquele dente, talvez a melhor forma seja o ideal para ela seria implante, ou seria uma reabilitação, enfim. Você viu lá qual é a solução ideal que aquela pessoa teria em termos de necessidade, ok? Aí, quando você vai apresentar essa necessidade para ela, você vai colocar uma forma de apresentar, você vai oferecer para ela, você vai apresentar para ela usando características parecidas com a fala que ela mesma usou para falar do que ela tem de expectativa, o que ela tem de desejo, como ela gostaria de ser atendida. Então imagina que ela te falou que ela gosta de ser uma coisa mais rápida, que ela quer uma coisa mais com garantia de não ter dor, que ela quer, enfim. Se ela te demonstrou tudo isso, na fala sua, você vai destacar essas características. Que esse método usa menos sessões, menos vindas aqui. Ó, ela falou que ela detesta ter que vir no dentista várias vezes, porque ela não tem tempo. Então ela falou isso para você? Agora você vai falar, olha, este método, inclusive, vai fazer com que você tenha vir aqui 2 vezes, a gente resolve isso 3 vezes. Então, o que ela está entendendo? Esse método é para mim, isso é o que eu quero. Então você oferece o que ela precisa na linguagem do que ela deseja. Anotou isso? Presta atenção, que isso aqui é dica de ouro, hein? Essa dica já vale tudo aqui. Você vai explicar para ela o que ela precisa da forma que ela deseja. Ou seja, você vai usar o linguajar dela, as informações que ela passou, você traduz isso em como você explica para ela no argumento, em cada detalhe ali.
Fechou? Isso aqui, cara, ó, faz uma diferença enorme se você pegar esse jeitão de apresentar. Ok? E tem uma outra dica fortíssima que eu quero te dar aqui com relação ainda ao oferecer, que é apresentar por camadas. Lembra da frase que eu falei agora há pouquinho, que acho que até, não lembro quem foi, que acho que foi Juscelia, que até escreveu aí para lembrar todo mundo, que assim, ninguém compra o que não entende, certo? Gravou isso? Então, vamos de novo frisar isso aqui. Na hora de você apresentar, na hora que você vai falar, é que você tem que ser tão didático que a pessoa vai entender. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu recomendo você fazer isso? Eu criei um modelinho para mim, um modelo didático, que aliás eu uso o tempo inteiro ensinando também, é meio que automático para mim, é de você apresentar do que eu chamo de apresentação por camadas. O que é isso? Você começa explicando uma solução numa camada muito simples, muito fácil de explicar qual é a solução, e conforme a pessoa vai dando sinal que ela entendeu esta camada, você aprofunda para uma camada mais complexa, mais detalhada. Se ela entendeu essa, aí você vai para uma mais detalhada, aí você vai para outra detalhada, aí você vai para outra, até que chega uma hora que está tudo bem claro, bem explicado. Entre cada camada dessa, o paciente vai te dizendo que ele entendeu, que ele está falando, ok, até aqui ok, você vai aprofundando, até que depois que não tem mais nenhuma dúvida, que você agregou valor, que não existe nenhuma, frisa isso, nenhuma dúvida, ele já entendeu mesmo, você tem certeza que ele entendeu, somente aí você vai ter a condição, está autorizado pelo tio Plínio a falar preço. Você não pode falar preço antes de agregar valor e de ter certeza que ele não tem mais dúvidas. Ok? Então entendeu isso? Então, apresentação por camadas. Eu quero recomendar que você ouça o episódio número 71 do podcast Consultório Empresa, onde eu explico em detalhes como é a apresentação por camadas. Ouça lá, episódio 71, podcast Consultório Empresa, apresentação por camadas, você vai entender como é que funciona isso, é bem legal. Mas para você ter uma ideia, vamos supor que a pessoa não tem aqui 2 dentes aqui, então você fala para a pessoa, olha, a sua solução aqui vai ser a gente repor esse espaço para que o senhor volte a mastigar o seu churrasco de uma forma autônoma, sem precisar tirar, com nada que caia, ou seja, nós vamos repor de uma forma que aquilo vai ficar. Aí você dá essa pausa, ou então você pode até perguntar, é exatamente o momento do cliente acenar com a cabeça, falar assim, entendeu até aqui está tudo certo, tudo bem. Então tá, como é que nós vamos repor isso aqui? Como o senhor não tem mais a raiz, a gente precisaria ter uma raiz que é o lugar de apoio e depois colocar essa outra parte aqui, isso aqui chama coroa, isso aqui chama raiz, a gente precisa disso aqui ser apoiado aqui. Como o senhor não tem mais essa, nós vamos colocar isso de uma forma artificial, ok? Aí a pessoa, entendeu? Entendi. Essa forma artificial chama implante. Ah, legal. Como é que põe o implante? Implante a gente põe assim, pá, pá, pá. E depois? Aí depois vai acontecer uma coisa chamada integração, que funciona assim para isso, entendeu? Entendi. Depois a gente faz a coroa, que faz assim, entendeu? Entendi. Aí o cara vai entendendo etapa por etapa, vai entendendo o que é o que, fica com clareza. Clareza da segurança. Segurança faz ele fechar. Insegurança faz ele não fechar, simples assim. Ninguém vai comprar coisas tão super inseguros e tal, né? A Priscila está perguntando, pacientes que ligam e querem saber preço, o que você faz? Não diz. Simples assim. Ah, mas e se ele não vier por causa disso? Sorte sua, porque você está se livrando de um paciente que só quer saber de preço. Ok? O paciente tem que vir te procurar pelo valor que você gera, por aquilo que você tem, pelo seu nome, pela sua reputação, e não por preço. Se o paciente está procurando preço no telefone, e você fala, não, a gente vai depender do caso, porque depende mesmo. Então você vai ver, vamos conversar a respeito do quê, o que tem, oclusão, tem uma série de coisas que tem que ver. Então a gente tem que vir aqui. Não, mas dá para ter uma ideia? Não, não dá. Ah, então eu não vou perder o cliente. Ótimo! De verdade, estou falando com sinceridade. Ótimo! Que bênção, que você se livrou daquele paciente que só quer preço. E o paciente que vem por preço, vai por preço. Decora isso também. O paciente que vem por preço, vai por preço. Ou seja, não te dá valor nenhum. Então você não tem valor para essa pessoa. Então se livra de uma vez. Né? Isso já é um ótimo filtro, Priscila. Ótimo filtro. Beleza? Então tá. Oferecer, então, tá entendido? Do que eu podia te falar aqui agora, acho que é isso que a gente tem das duas fases mais importantes desse assunto aí. Marcilene, Made in USA, tá aí com a gente de novo, Marcilene, valeu. Modelar. Aí vamos para a próxima fase então, né? Modelar. O que é modelar? Modelar é quando eu vou fazer, sabe, massinha de modelagem, né? Então modelar é fazer o ajuste, é dar forma. Eu vou mudar a forma. Como assim mudar a forma? Raciocina comigo, vê se faz sentido para você.
Se você sondar a pessoa, imagina hipoteticamente você sondando a pessoa da forma perfeita, ou seja, você entendeu exatamente o que ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer, e você ofereceu, fase 2, da forma exata. O que acontece? Fecha. Agora, e se você falhou uma coisinha ou outra na sondagem ou falhou uma coisinha ou outra na forma de apresentar? O que vai acontecer? Uma certa objeção, talvez, espera um pouco, deixa eu ver, eu gostei, doutor, mas... Aí começa, mas será que dá para fazer? Será que tem... Como chama isso? Modelar. Então, é a negociação, a gente chama de modelar, tá bom? Negociação. Negociação é uma... Entenda dessa forma a partir de hoje, tá? Minha dica aqui. Entenda que a negociação, que o modelar, é uma fase de... o nome já diz, de ajuste da proposta, para ficar cada vez mais com que aquela necessidade dele que você vai sanar se pareça mais com o desejo dele. Algo não bateu, algo não ficou perfeito. O que não ficou perfeito? Será que é o modelo? Será que é o prazo de tratamento? Será que é por ser muito invasivo e ele queria menos cirúrgico e mais clínico? Entende que pode ser isso? Qual proposta você deu? Eu dei uma proposta de fazer enxerto. A pessoa ouviu a palavra enxerto, ele para de te ouvir, porque ele tem tanto medo de falar do enxerto. Ai, meu Deus! E aí ele não quer mais, ou seja, ele não quer aquela solução. Então ele vai procurar outro, às vezes paga até mais caro, porque ele deu uma solução que não vai ter enxerto. Só para servir de exemplo aqui, né? Não quer dizer que todo mundo pensa assim, estou dando só um exemplo. Então, porque cada um tem questões dentro dela, que você tem que sondar e entender essas expectativas, entender esses medos, entender esse estímulo de compra, para você falar do jeito certo e adequar aquela coisa que ele precisa, adequar o que ele precisa ao desejo dele. Você precisa adequar isso, para que ele possa falar, pô, isso aqui é o que me resolve, porque você fez o que precisa ser feito, você falou o que precisa ser feito, você está sendo coerente com a necessidade clínica dele, você é sempre coerente com a sua ética de falar o que ele precisa mesmo. Só que você fala na linguagem do que ele deseja, você vai até onde ele quer, porque às vezes ele não quer, ele precisa, mas não quer. Tá cheio de gente que tem um problema e sabe, você fala para ele não quer fazer. Ok, tem um desnível oclusal e ele não quer arrumar. Problema dele, paciência. Mas você tem que apresentar para ele, você tem que falar dessas coisas, tem que mostrar os prós e contras. Acho que você entendeu isso. Só estou voltando para você entender. Então, a fase modelar, essa fase de negociação, é onde você vai readequar o seu discurso do que você fez no oferecer. Algo não funcionou tão bem. Então você tem que fazer uma adaptação, um ajuste ali. Isso é o modelar, tá bom? Então, algumas dicas práticas de hoje para você sair com uma dica já anotada e já sair fazendo amanhã, se você estiver atendendo, né? A dica é, usa uma técnica que eu chamo de se então. Se então. Se é S-E. Se isso, então aquilo, né? Se isto, então aquilo. O que significa se então? Tenta, em toda a sua negociação, ou seja, nessa fase de modelar, não mais dar concessões à toa. O que é uma concessão à toa? Doutor, dá 10%? Dou. Doutor, parcela em 15, parcelo. Doutor, isso é concessão à toa. Não faz mais isso não, tá? Não faz mais isso não. Quando você deu o seu preço, você dá o preço com convicção, com coragem, sem medo. Eu dava o meu preço das minhas próteses, eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas ficam até olhando assim. Eu sempre dei o preço das minhas próteses com esse é o meu preço meu e esse é o preço do protético. Então, você quer essa prótese aqui, você paga tanto, aqui tem a diferença com o protético, mas para mim dá no mesmo. Ou seja, a minha parte é essa do protético. Primeiro que eu não pagava impostos que não eram meus, né? E segundo que eu nunca tive medo do meu preço. Mas então esse é o seu, então eu não me escondo atrás do protético, entendeu? Esse é o meu preço e eu tenho muito orgulho dele, ótimo. Sem medo. Se você tem medo, se a sua crença é essa, que a pessoa não vai querer por causa do seu preço, quem que não está dando valor a quem? É o seu paciente que não dá valor? Percebe o que está por trás disso? Se você tem medo e que acha que falar desse jeito ele vai achar que seu preço é caro, é porque você está achando caro. Para pensar. É exatamente isso. Então aí está o seu problema, está diagnosticado o problema. Você tem que ter muita convicção, muita segurança do seu preço. Tá? Então vamos voltar. O que é o se então? Quando você apresenta alguma coisa para a pessoa, eu não estou falando só de preço não, estou falando de todo o processo. E a pessoa quiser algum tipo de concessão, seja preço, seja formato, tipo de prótese, não interessa. Você procura sempre encontrar uma forma de usar esse método de se então. Ou seja, se eu te der então, vou dar um exemplo aqui, X, ok?
Você fala assim, olha, se eu te der, então, esses 10% de desconto que você está me pedindo, tem uma condição. As suas consultas terão que ser obrigatoriamente entre 10 horas da manhã e meio-dia, às quartas ou quintas-feiras. Mas que coisa estranha, primo. Porque são horários normalmente mais mortos, horários mais difíceis do consultório. Então, você nesse exemplo, cara, não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá? Seria, se é o seu caso, seria uma justificativa relevante. Você não estou dando desconto porque assim, eu falo, tá, até te dou, desde que seja isso, tá? Ou até te dou esse desconto, só que em vez de você me pagar em 5 vezes, como eu estava te apresentando, você vai me pagar em 3. Ou paga à vista, entendeu? Ou seja, tem motivo para aquilo, tá? Isso é a negociação, fechou? Então, guarda essa dica importante. Então, a técnica do C, então, é isso, né? Fechou? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para a fase do... não, tem um detalhe... Acabei de ver uma anotação minha que tinha esquecido. Nessa negociação, nessas concessões, desse centão, você tem que saber primeiro, lembra da aula passada, da live passada, que eu falei sobre preço, que você tem que precificar de forma correta e você tem que montar o seu preço. A fase 1 é fazer uma conta, fase 2 é analisar comparado com a concorrência, fase 3, valor atribuído ao cliente, e fase 4, o tamanho do risco e responsabilidade que você tem no procedimento. Tá lembrado? Se não, vai lá no meu feed e vê a live passada sobre precificação estratégica e tal. Então, quando você faz isso, você começa a entender qual o tamanho da margem de lucro que você tem em cada procedimento. Aí você vai saber que quando você, vamos supor que a sua margem de lucro numa restauração, a sua margem de lucro, você cobrou, sei lá, R$300, sua margem de lucro foi R$50, tá? Vamos supor que seja isso, e não é tão diferente disso, geralmente. Tá, então, se você resolveu dar 10% de desconto, presta atenção, você cobra 300 e a sua margem, você faz a conta, vamos supor que o seu lucro é R$50. Imagina isso, tá? Que é um caso mais ou menos real, ok? Vai depender de alguns casos, de algumas situações. Se você der 10% de desconto para ele, em vez de ele te pagar 300, ele vai te pagar R$30 a menos. R$30 a menos no seu lucro, você não tirou 10% do lucro. 10% de desconto te dá uma redução de lucro, cara, de mais de quase 60% de lucro seu comeu. Entende que dar desconto você tem que ter um cuidado muito grande, e se você não faz conta, você se enrola com isso, então não vai dando desconto à toa, não entra nessa, tenha orgulho do seu preço, saiba se valorizar, tudo isso faz parte dessa construção do seu nome, da sua marca, da sua reputação, tudo isso faz parte dessa construção, tá bom? Tudo isso faz parte. Você precisa cuidar disso. Então é isso. Saiba então, os limites da concessão, ou seja, quanto você vai poder dar de lucro. Você sabe que você der X% de desconto, zera seu lucro. Então você sabe, eu passei de 15%, meu lucro zera. Não é porque você tem 15% de lucro, é porque 15% desse valor mata a totalidade do seu lucro. Você tem que fazer essa conta, tem que aprender a fazer essa conta. Porque você não é só mão de obra, você também é vendedor, você também é empresário, você tem que entender isso. Então você sabe que você, empresário, não pode permitir que você, vendedor, dê, por exemplo, 15%. Não sei se essa é a sua conta, ou 20%. Porque você chegou ali, matou seu lucro. Você mata a sua empresa e não sabe por quê. Você fala, pô, mas o que entrou, está entrando R$270 aqui nesse meu exemplo, você está matando seu lucro. Ai, te falar. Edu, não é isso, cara, não é verdade, irmão? O Eduardo Picância é um dos mais feras que eu conheço também, que trabalha muito com amigão pessoal do Rio de Janeiro, que trabalha muito com preço. Esse assunto domina também, né, Edu? A gente já discutiu e conversou muito sobre esse assunto aí. Então, esse é um assunto que a gente precisa sempre trabalhar. Então, preço a gente falou na outra, esse aqui, ó, uma coisa está absolutamente ligado a isso aqui. Vamos para a última, para a fase agora, acordar. A última não, a penúltima. Então a fase acordar. O que é acordar? Além de ser acorda, não. Acordar é fazer o acordo, ou seja, fechar o acordo. Tem várias técnicas que a gente usa no curso Somar, né? Tem várias técnicas que a gente usa para isso, né? Aliás, quando não vejo a hora, eu adoro desse curso, essa aula, é uma imersão de 3 dias, presencial, porque a gente negocia, tem que ser ali ao vivo, não dá para fazer isso online, não dá, cara. E eu não vejo a hora da gente voltar disso para poder voltar a ter turmas, né, presenciais do Somar aí. Vai ser muito legal. Estou ansioso até para isso. Bom, mas vamos lá. O que é o acordar? Eu vou dar uma técnica para vocês das possibilidades que isso faz sentido, tá bom? Uma dessas técnicas do acordar.
Quando você for fechar com a pessoa, quando você for propor o fechamento, você percebeu que ela já está madura, porque você vai percebendo, vai sentindo a pessoa. No curso, no método Somar, eu chamo essa pessoa de grau 4, no grau de prontidão grau 4. Quem já fez o Somar sabe do que eu estou falando, não importa. Ela já está pronta para começar, você sente que ela, ali, já é o momento. Então, ao invés de falar, Eduardo, obrigado pelo jabá, faça o curso do Plínio. Obrigado, eu recomendo também, tá? É bom demais, cara, é bom demais. Mas vamos lá. Onde que eu estava? Então, no momento que você vê que essa pessoa já está madura, ela está pronta para comprar, ao invés de você perguntar para a pessoa, esse seria o jeito errado, né? Assim, e aí, senhor Carlos, o senhor vai fazer o tratamento ou não? Né? Então, vamos fazer o tratamento? Esse tipo de pergunta coloca dentro das respostas possíveis, no sentimento, fica claro o sim ou não. Né? Então, fica claro sim ou não. Então, o que a gente faz para... É uma das técnicas que a gente usa para melhorar isso aqui. Obrigado, Edu. Aprendeu tudo com ele, obrigado. Uma das técnicas que a gente usa, a gente chama de alternativas positivas. Então, vamos supor que você falou para a pessoa daquele tratamento que você tem uma prótese metal free e você tem uma prótese com base de metal, uma de zircônia, uma de metal, sei lá. Então, você falou isso para ele e discutiu esse assunto. Então, na hora do fechamento, você fala assim para ele, então, seu Carlos, então vamos fechar, o senhor prefere fechar com o modelo de zircônia ou com o modelo de metal? Você percebe que as opções zircônia ou metal? Não tem sim ou não. Então, se você falar zircônia, o que acontece? Fechou. E se ele responder metal? Fechou. Então, a minha pergunta pressupõe alternativas positivas, ou seja, alternativas de fechamento. A minha pergunta pressupõe. A pessoa pode falar não, claro, e não tem problema nenhum. Você fala não, paciência, vamos embora, e continua a negociação e vai. Mas a pergunta, faço ou não faço, vamos ou não vamos, a pessoa tem, é natural isso do ser humano, ok, gente? É um gatilho. A pessoa tem uma chance muito grande de falar não, mesmo querendo falar sim, ele fica resistente naquela hora, naquele momento ele fala não, depois vai pensar, enfim. Mas se você dá a opção para ele assim, então, o senhor prefere qual? Prefere fazer com a gente então? Vai fazer desse aqui ou desse aqui? O senhor prefere então, seu Carlos, fazer o seu tratamento vindo então de manhã ou vindo à tarde? Se ele responder de manhã, fechou. E se ele responder à tarde? Fechou. Então você vai preferir então, o senhor me perguntou aqui do à vista e com desconto e tal, a gente conversou sobre isso. No final, seu Carlos, como é que nós vamos fazer? À vista ou parcelado em 6 vezes? Se ele responder à vista, fechou. E se ele responder em 6 vezes? Fechou. Entendeu? Então assim, uma das técnicas que a gente usa bastante é exatamente esse processo de alternativas positivas. Entre tantas outras que a gente tem, essa é uma delas. Você percebe que não tem nenhuma artimanha, não tem nada, é só um jeito de falar que facilita com que a pessoa tenha um modelo mental de tudo aquilo que você falou ali, ele pondera e fala, eu prefiro essa aqui, vamos nessa aqui. Tá? O outro modelo dá como se fosse um ímpeto da pessoa falar um não naquele momento para depois, porque você deu a opção para ele falar não. Então, essa é uma técnica que a gente usa aqui no acordar. E vamos para a última, a gente está acabando o nosso tempo aqui também. Nossa última etapa é o realizar. Sabe por que tem o realizar? Porque assim, porque se o cara já fechou, fechou, né? Apertou a mão, assinou o contrato, pô, beleza, acabou a venda. Negativo, negativo. Porque quando você vende o quê? Promessa. Você vende o quê? Promessa. Você só falou, vai ser legal, vai ficar bacana, vai ficar bonito, não vai doer, vai ser rápido. Você falou um monte de promessa. Será que vai ser verdade? Cada sessão, cada consulta é uma venda. Anota isso. Cada consulta depois é a hora da verdade. Você vai ter que mostrar que aquilo é de verdade, que aquilo que você prometeu é verdade, que você está cumprindo com aquilo, que realmente não ia doer, que você falou que não ia. Se você falou que ia ser rápido, está sendo rápido. Você entende que cada vez é isso mesmo? Quando o cliente leva o plano de tratamento para pensar melhor, devemos ligar depois? Claro, isso chama follow-up. Tá, Rosane? Sim, obrigatoriamente. Só que você vai... só fazer um parênteses para te responder aqui. Eu vi que a pergunta era aqui, fui ler. Sempre você vai fazer isso, mas você vai fazer um pacto com o cliente, tá bom? O que significa isso? Então o cara fala, eu vou pensar, vou falar com meu marido. Ok, não tem problema nenhum, ele tem esse direito de pensar. Mas você fala para ele assim, então, o que o senhor precisa pensar, por que você precisa pensar e quanto tempo? Então fala assim, então vamos fazer o seguinte, na sexta-feira à tarde, a gente dá uma ligadinha para o senhor, eu te dou uma ligadinha, ou terça-feira que vem, então, você vem aqui que traz seu marido que a gente conversa junto, a próxima ação é sua.
tá? Você combina com ele que você vai ligar e quando vai ser. Porque não foi assim, vai pensar, então tchau, até algum dia, aí de repente você liga pro cara, pode dar uma sensação estranha para ele. Então você pactua com ele que você vai ligar e fala quando, ok? Aí você vai mantendo sempre o próximo passo no seu domínio. Voltando aqui que nosso tempo está acabando. Então, o realizar significa o seguinte, como eu vendi uma promessa, cada sessão eu tenho que vender de novo. Cada consulta é uma venda, porque eu tenho que comprovar a minha verdade. Eu tenho que comprovar que eu fui sério. E quanto mais eu comprovo, mais ele sente confiança no meu trabalho. Mas se eu começo a oferecer, a entregar para ele algo diferente do que a gente pactuou, do que ele entendeu, por isso que a venda forçada, ele entende errado e compra errado e vai só dar confusão depois. E aí ele entendeu, vai reforçando. Se não bate, ele tem a sensação errada, a sensação ruim, começa a dar problema na relação, ele começa a achar que ele não está legal, ele começa a te cobrar alguma coisa, fala que... Enfim, isso vale para tudo, né? Todo mundo erra, você vai errar também, eu também erro. A gente às vezes não consegue ser, mas não por má fé, a gente às vezes não consegue acertar aquele detalhe do serviço, porque a gente às vezes dá uma escapada. Isso pode acontecer com todo mundo, mas você percebe que eu estou falando aqui da boa fé de você fazer certinho. Então, cada consulta depois é uma venda de novo. Então você tem que monitorar o cliente, você tem que acompanhar. Sempre tem alguém perguntando se está tudo bem, se gostou, como é que está indo bem, se não está. Você tem que ir medindo a pressão, medindo a temperatura do cliente. Entende o que eu quero dizer? É isso aí. Então, você sempre tem que fazer isso. E a minha super dica para o realizar é entrega mais. Surpreende ele. Presenteia ele com uma profilaxia. Sei lá, cara, oferece algo a mais, oferece um dia para levar ele foi uma pós-cirurgia, então você chama um Uber e manda ele para cá. Sei lá, supera a expectativa dele de alguma maneira. Vai além, entrega mais. Quando você entrega mais, você faz a pessoa ter um outro nível de respeito, né, por quem é você, por aquilo que você representa. Ele comprou isso que você representa. Ele comprou seus valores pessoais. Entendeu? Cara, é isso. É isso, é isso, é isso. Então, nossa frase de hoje é isso, cara. Nós temos várias frases de hoje aí, né? Mas é isso aí, ou seja, cada pedaço da venda conta aqui, né? Então, assim, toda compra emocional, a gente tem que trabalhar o cliente o tempo inteiro com relação a isso. O meu desafio para você, para a gente terminar aqui, né? O desafio da nossa live de hoje, nosso desafio é você ouvir o podcast Consultório Empresa, episódio 71, que é o Apresentação por Camadas. Essa é a sua lição de casa, que ela vai te ajudar. Tem outros episódios, para dizer que esse tem muito a ver com o que eu falei. E o outro desafio é você pensar como é como é que eu vou dizer? Este passo a passo que eu vou construir, como é que é o meu somar? Vamos falar assim, como é o meu somar? Como é que está o meu somar? Você fazer um diagnóstico assim, em qual etapa eu preciso melhorar? É mais no sondar, é no oferecer, é no modelar, é no acordar, é no realizar, em todos eles? Como é que é isso aí? Então esse é o seu exercício, você pensar como é que está o seu somar, cada um deles, ok? E aí você vai fazer o seu diagnóstico, vai começar a buscar soluções para cada uma dessas etapas aqui, aumentar o seu repertório. Uma forma de aumentar o seu repertório é, por exemplo, ouvindo o podcast Consultório Empresa, lendo bons livros, não só os meus, tem bons livros por aí, de pessoas bacanas, livros não só de consultores da área direta aqui da odontologia, livros de negócios, se você assim desejar. Tá bom? Gente, super legal estar com vocês aqui. Hoje eu curti pra caramba, eu amo esse assunto aqui de vendas, curti pra caramba. Foi legal pra vocês também? Espero que tenha sido. Chama outras pessoas para participar com a gente aqui do próximo e vai ser legal. Somar em Fortaleza? Vamos fazer, Rosane. Pô, ainda mais aonde, né? Fortaleza. Ó, você separa uma aguinha de coco pra mim aí, vambora, cara. Tô super dentro aí. Valeu? Tô super dentro. Gente, obrigado mais uma vez. Show de bola estar com vocês. Obrigado por tudo. Espero vocês lá no nosso grupo do Telegram, Consultório Empresa também. Como é que eu entro mesmo? Entra na bio aqui e vai lá. Pessoal, tá acabando os últimos segundos. Forte abraço. Deus abençoe vocês. A gente se vê na quinta-feira, hein? Quinta-feira a gente está de volta. Um abraço.